Alguns anos atrás, uma moça da China estava interagindo com seus colegas por meio de um famoso aplicativo de comunicação muito popular em seu país. Infelizmente, ela cometeu uma falha muito séria. Discutiu assuntos políticos com duas colegas e seu perfil foi bloqueado, levando-a ao pânico, já que esse aplicativo é essencial para realizar muitas atividades no território chinês. Estamos falando da mega plataforma chinesa, a WeChat. Depois de um período, ela conseguiu reaver o acesso, porém, mais tarde, ela sofreu uma nova interrupção na plataforma. Dessa vez, ela divulgou uma foto ligada ao relato de uma jogadora de tênis da China, que alegava ter sido vítima de um antigo membro do governo chinês. Seu perfil foi bloqueado sob a alegação de difundir falsidades ou conteúdo proibido, conforme ela descreve no seu artigo. E ela não foi a única a enfrentar isso. Em junho de 2022, um acadêmico chinês na Califórnia teve seu acesso ao WeChat interrompido depois de citar o massacre na Praça da Paz Celestial cometido pelo governo da China em 1989. O acadêmico foi obrigado a redigir uma carta de retratação para reaver o acesso ao seu perfil. A organização responsável pelo WeChat é a Tencent, uma das principais companhias de tecnologia chinesas e proprietária dos mais usados aplicativos sociais pelos cidadãos da China. Atualmente, essa corporação está associada a alguns dos projetos digitais de maior sucesso global, tais como os games League of Legends e Fortnite. Ela também tem participações em destacados eventos esportivos, como a NBA e a renomada Fórmula 1. Uma corporação que lidera inúmeros setores do comércio eletrônico chinês e internacional, e que é frequentemente apontada por suas abordagens vistas como agressivas, monopolísticas, de supervisão e restrição, que parecem se alinhar perfeitamente com as aspirações de seu governo. Mas como o WeChat dominou a China e se expandiu globalmente? E qual sua relação com o Partido Comunista Chinês? É justamente o que vou te contar neste vídeo. Em 1998, um especialista em informática da China estava empenhado em introduzir um serviço que se destacasse no cenário local. Seu nome era Ma Huateng, que posteriormente seria reconhecido no Ocidente como Pony Ma, um trocadilho com seu último nome, que em chinês remete a cavalo. Ele se associou a ex-colegas universitários para aventurar-se no universo tecnológico. Antes de introduzir o software que revolucionaria o cenário, eles estabeleceram a Tencent com propostas de modernizar a tecnologia dos pagers, o aparelho mais utilizado naquele momento. Um de seus primeiros trabalhos desenvolvidos foi o OISQ, um software que possibilitava a troca de mensagens em tempo real entre os usuários. Isso não era exatamente uma novidade para o período, já que em outras partes do mundo estava usando o renomado ICQ. É essencial lembrar que, nesse período, a China estava imersa em uma cultura de replicar inovações existentes. Nessa fase, eles taticamente reproduziam tudo que ganhava popularidade no Ocidente para atender ao seu público doméstico, uma abordagem que também assegurou o controle sobre a propriedade intelectual e as informações dos programas no território chinês. O OICQ foi oficialmente apresentado pela Tencent em 1999 e, em pouco tempo, começou a ganhar popularidade em toda a China. No entanto, o programa despertou o interesse da AOL, a empresa americana que era proprietária do ICQ original, e a reação deles não foi nada positiva ao perceberem as semelhanças. Em essência, a AOL pressionou a Tencent a alterar o nome do OICQ, ameaçando levar a empresa chinesa até os tribunais. Sem a intenção de gastar recursos enfrentando um litígio, a Tencent optou pela prudência e rapidamente renomeou o software para QQ, denominação que em inglês remete a cute cute, traduzido como fofo fofo. O QQ manteve sua trajetória ascendente, conquistando mais e mais adeptos à medida que a era digital se consolidava globalmente. No seu primeiro ano de vida, o QQ alcançou a expressiva marca de 1 milhão de usuários.
No ano subsequente, esse total disparou para 50 milhões. Prontamente, a Tencent reconheceu que poderia expandir sua base de usuários ao adicionar mais recursos ao QQ, e foi justamente o que realizaram. Durante a década de 2000, a empresa adicionou uma variedade de funcionalidades ao QQ, como games, chatrooms, avatares customizáveis, espaço para armazenamento de dados, uma plataforma de notícias e até serviços de relacionamento. Em 2005, ainda integrado ao ambiente QQ, a Tencent apresentou o Qzone, uma plataforma social onde os usuários podiam modelar e adaptar seus perfis, redigir blogs, publicar imagens e divulgar suas experiências para o círculo de amigos. Em 2010, o Qzone já se destacava como a principal plataforma social da China, acumulando quase 500 milhões de participantes ativos. Com a emergente popularidade dos smartphones e dos apps móveis, a Tencent reconheceu a necessidade de inovação. Assim, em 2011, introduziu o WeChat, que poderia ser comparado ao WhatsApp ocidental. Em apenas um ano, o WeChat já contabilizava 1 milhão de membros cadastrados. A audaciosa inovação da renomada empresa tecnológica chinesa, que teve início meramente como um serviço de mensagens, rapidamente evoluiu para um ambiente abrangente, integrando um leque cada vez mais amplo de funcionalidades. Contudo, a verdade é que o WeChat apresentou inovações desde sua concepção. Em um mercado já saturado por aplicativos de comunicação, o WeChat introduziu características distintas para aquela região. Ele unificou mensagens de texto, voz e vídeo em um único ambiente móvel. Embora essa funcionalidade possa ser vista como corriqueira atualmente, não era assim naquela época. Em 2011, o WhatsApp havia sido lançado no Brasil há apenas um ano e já iniciava uma transformação profunda na maneira como nos comunicamos. Desse modo, um software com uma ampla gama de recursos ofereceu para os chineses uma forma envolvente de conexão que nem mesmo o Ocidente possuía, consolidando-se rapidamente como o principal aplicativo para comunicação online na China. Conforme a quantidade de usuários do WeChat aumentava, o leque de serviços oferecidos também se diversificava. Em 2013, o WeChat lançou o WeChat Pay, uma carteira eletrônica facilitando os usuários a realização de transações financeiras pelo celular. Essa inovação transformou o WeChat em uma ferramenta essencial para o e-commerce e operações financeiras no país. Já em 2017, o WeChat avançou ainda mais ao introduzir os mini-aplicativos, um dos movimentos estratégicos mais acertados da Tencent. Essa nova funcionalidade permitiu que desenvolvedores externos elaborassem aplicativos ágeis e eficientes que funcionavam internamente no WeChat, descartando a necessidade de baixar e instalar separadamente. Isso diminuiu a relevância de plataformas concorrentes de distribuição de aplicativos, como a Google Play Store e a App Store da Apple, no mercado chinês. Desde a realização de compras online até a contratação de serviços de viagem, os mini-aplicativos ampliaram as capacidades do WeChat, transformando-o em uma solução completa para o cotidiano. O que se originou como um simples meio de comunicação evoluiu para tornar-se um auxiliar digital para a vida cotidiana. A trajetória desde sua criação foi pautada por inovações constantes, embora tenha também sido palco de diversas polêmicas. Na virada do milênio, quando a internet ainda engatinhava na China, a Tencent apresentou o QQ Games. Essa estratégia envolveu o desenvolvimento de uma plataforma dedicada a jogos online, assinalando o começo do envolvimento da Tencent no universo dos games. Ainda que o QQ Games tenha surgido como uma iniciativa local, ele indicou a ambição da Tencent de se aventurar no segmento de jogos. Rapidamente, a Tencent consolidou-se como a líder do mercado de games na China. Jogos como Crossfire e Dungeon and Amphifighter cativaram o público chinês, elevando a companhia à posição de destaque. No entanto, a Tencent ambicionava mais do que simplesmente dominar o mercado doméstico. Seus olhos estavam voltados para o cenário internacional. A Tencent enxergou a oportunidade que os jogos representavam a nível global e iniciou uma sequência de investimentos robustos em companhias de jogos ao redor do mundo. Em 2011, comprou a Riot Games, criadora do League of Legends, um dos games mais aclamados globalmente. Com um público de aproximadamente 150 milhões de usuários ativos
mensalmente. Esse investimento, que custou 400 milhões de dólares à Tencent, solidificou sua presença no palco mundial do setor de games. Com o crescente interesse em jogos para dispositivos móveis, a Tencent soube se reinventar e obter sucesso. Em 2015, Honor of Kings foi lançado e rapidamente se estabeleceu como um fenômeno. Ao longo dos anos, Honor of Kings expandiu-se além das fronteiras chinesas, atraindo uma audiência internacional. Conhecido como Arena of Valor em mercados fora da China, o jogo solidificou ainda mais a presença global da Tencent. Posteriormente, em 2016, a Tencent comprou uma fatia majoritária da Supercell, a produtora por trás de mega sucessos mobile como Clash of Clans e Clash Royale, uma companhia que naquele momento estava avaliada em mais de 10 bilhões de dólares. A Tencent não parou por aí. Ela prosseguiu com seus investimentos e estabeleceu colaborações com titãs da indústria de jogos, tornando-se acionista de estúdios renomados como Epic Games, Activision Blizzard, Ubisoft, entre outros. A implementação dos mini-aplicativos no WeChat em 2017 ampliou significativamente a influência do app e o universo de games da Tencent. Atualmente, a Tencent não é apenas reconhecida por ter o principal aplicativo de comunicação, mas também como uma gigante no setor de videogames. Em 2022, a empresa já dominava mais de 20 estúdios globais e tinha capital investido em muitos outros. Neste contexto, ela se posiciona como uma das líderes da indústria de jogos no mundo, superada apenas por Sony e Microsoft. O êxito da Tencent no universo dos videogames não se resume a estatísticas notáveis, mas a sua habilidade em estender seu domínio dentro deste setor, alcançando até as regiões ocidentais e marcando presença em alguns dos games mais amados globalmente. Com uma influência internacional sólida e em contínua ascensão, torna-se essencial compreender as razões pelas quais a Tencent se encontra no centro de diversas polêmicas associadas à privacidade e à gestão de dados. Além disso, é crucial examinar sua ligação com o Partido Comunista da China. A trajetória da Tencent é notável e poucas companhias conseguiram conquistar uma posição semelhante na história. Atualmente, o império da Tencent se estende globalmente, marcando sua supremacia em variados segmentos de tecnologia e lazer. Dada sua magnitude, a Tencent não é apenas percebida como uma entidade corporativa, mas como um instrumento poderoso na era digital. E as autoridades chinesas sempre foram conscientes deste fato. É de conhecimento geral que o Partido Comunista da China detém controle ou exerce influência sobre as corporações nacionais. Conforme a Tencent expandia sua influência na vida dos cidadãos, o Estado identificou uma chance valiosa, e sua carta na manga foi revelada com a ascensão do WeChat. Na China moderna, o WeChat é a espinha dorsal da comunicação e funcionalidade. Pense em ter todas as funcionalidades do WhatsApp, Facebook, Instagram, Amazon, Google Drive, sua solução de pagamento digital e o aplicativo do seu banco, todos integrados em um único app. E agora, imagine que esse aplicativo é operado por uma única corporação com estreitas conexões com o Estado chinês. Intrigante, não é? O jornal Le Monde relatou o cotidiano de uma chinesa, notando que seu dia a dia é tecido em torno do WeChat. Ela utiliza o aplicativo para conferir atualizações de amigos, transferir arquivos de trabalho, interagir com entes queridos, partilhar memórias visuais e até mesmo para transações financeiras, seja em estabelecimentos comerciais ou restaurantes. Portanto, grande parte das interações diárias dessa jovem ocorre via WeChat, que se encontra em uma posição dominante, considerando que plataformas como WhatsApp e Facebook são proibidas na China. Em uma avaliação de transparência envolvendo as gigantes por trás dos maiores apps de mensagens do planeta, como Facebook, Apple e Google, somente a Tencent recebeu pontuação 0. Além disso, foi a única empresa que não garantiu a segurança contra acessos governamentais às mensagens criptografadas armazenadas em seus servidores. Um estudo conduzido por especialistas da Universidade de Toronto se aprofundou no funcionamento do WeChat e revelou mecanismos de censura interna do aplicativo. Basicamente, os pesquisadores identificaram que o WeChat possui sistemas que rastreiam imagens e termos considerados inadequados pelo governo, impedindo que tais mensagens sejam entregues. Além disso, em determinadas situações,
Os indivíduos que compartilham esse tipo de conteúdo podem ser expulsos ou ter suas contas temporariamente bloqueadas, comprometendo atividades essenciais, como comunicação e gestão financeira. Isso implica que o WeChat atua essencialmente como um mecanismo de vigilância e controle em prol do governo da China. Temas que o governo deseja suprimir, como o incidente da Praça da Paz Celestial ou questões relacionadas a Taiwan, são prontamente filtrados e bloqueados pelos sistemas do aplicativo, levando em conta que o WeChat é quase indispensável para a vida cotidiana na China e que por ele circulam dados pessoais de alta importância, como comunicações e detalhes financeiros. A dimensão desse desafio torna-se evidente. Sem sequer abordar as ramificações mais obscuras, como a maneira pela qual Xi Jinping pode exercer seu poder sobre aqueles que se opõem ao governo, já temos exemplos claros do alcance da Tencent. Em 2019, após o diretor do Houston Rockets, uma equipe da NBA, expressar seu apoio aos protestos em Hong Kong, a Tencent, que havia firmado um contrato para transmitir partidas da NBA na China, rapidamente reagiu, anunciando que não exibiria mais os jogos da equipe na China. No final, a NBA e o próprio diretor sentiram a pressão, pedindo desculpas à China por seus comentários, demonstrando a extensa influência da Tencent. Mas a relação da Tencent não se limita a ser apenas um instrumento nas mãos do governo. Por anos, a empresa também se aproveitou das regulamentações e do controle exercido pelo governo chinês sobre seu mercado interno. No âmbito dos videogames, por exemplo, companhias internacionais precisam navegar pelo rigoroso sistema de regulamentação da China, aderir a um extenso conjunto de diretrizes e colaborar com distribuidoras locais para lançar seus jogos. Isso, naturalmente, afasta muitos competidores internacionais, ao mesmo tempo que fortalece gigantes locais, como a Tencent, que frequentemente propõem parcerias para lançar estes jogos, levando uma parte dos ganhos em troca. Adicionalmente, para a Tencent, manter uma relação harmoniosa com as autoridades é estratégico, pois isso garante certa leniência por parte do governo em relação às táticas de negócios agressivas e monopolísticas da empresa. Desta forma, ambos os lados se beneficiam da situação. Por mais que a Tencent tenha estabelecido uma aliança com o governo chinês, a relação não é completamente equilibrada. Recentemente, a China tem agido de forma mais rígida contra as gigantes de tecnologia, incluindo a Tencent, sinalizando quem realmente detém o controle na nação. Essa atitude por parte do governo revela a preocupação de que tais empresas tenham acumulado influência em excesso. Uma das estratégias adotadas para garantir o controle é a compra de ações de ouro das companhias. Essas ações permitem ao Estado ter uma voz decisiva nas tomadas de decisão das empresas, reafirmando sua autoridade e influência sobre elas. A Tencent continua a crescer e expandir sua influência globalmente, sempre buscando inovar e abraçar as mais recentes tecnologias. Uma das suas inovações mais recentes é o pagamento através da leitura da palma da mão, uma funcionalidade que foi integrada ao WeChat Pay, juntando-se ao sistema de reconhecimento facial já em uso. Com essa nova funcionalidade, a Tencent adiciona mais uma informação pessoal e sensível ao seu vasto banco de dados. Como indicado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, essa coleta constante e expansiva de dados pode levantar preocupações. O que poderia sair do controle com tamanha concentração de informações? Então, qual sua opinião sobre essa gigante tecnológica chinesa e sua conexão com as autoridades do país? Deixe seu comentário e veja as opiniões de outras pessoas sobre o tema. Agora, se você tem interesse em entender como as empresas desembolsam grandes somas em advogados para ajustar a categorização de seus produtos e, assim, minimizar encargos tributários frente ao emaranhado fiscal brasileiro, clique no vídeo ao lado. Encerramos por aqui, forte abraço e nos vemos em breve.